jejum intermitente é uma das dietas mais comuns para emagrecer. Na internet, a gente encontra aí várias fórmulas prontas, mas essa prática deve ser realizada sempre sob orientação profissional. Vamos entender então por quê? Tudo o que você precisa fazer é seguir o plano. A promessa, muitas vezes, é milagrosa. Aplicativos e até calculadoras online determinam quantas horas sem comer alguém tem que ficar para perder os quilos desejados. Mas adotar jejum intermitente com essas fórmulas prontas não tem como dar certo. Porque cada pessoa ela vai ter uma característica própria, né? No meu ponto de vista, também reforço que não funciona. O jejum intermitente é um plano alimentar em que há restrição de calorias consumidas. Pode ser feito de duas maneiras. Na mais comum, a pessoa fica sem comer durante um longo período, 12 ou 16 horas, por exemplo, pulando alguma refeição. Também tem a modalidade na qual se escolhe 2 dias da semana para cortar pela metade as porções das refeições habituais. O Gustavo adotou o método associado aos exercícios físicos e uma mudança no cardápio. Perdeu 23 quilos em 4 meses. No começo é um pouco difícil. Porém, a partir do momento que você pega firme, você consegue seguir normal, nenhum problema. Entre os benefícios do jejum intermitente estão a perda de peso e queda do índice glicêmico, além da diminuição de risco de diabetes e hipertensão. Só que, se feito da maneira errada, pode alterar o metabolismo, causar dificuldade para dormir e também a perda de massa magra. Mas é uma dieta que não é para todo mundo. A dieta tem que ser individualizada. Tem pessoas que vão se dar muito bem com o jejum intermitente e outras que vão ter dor de cabeça, que não conseguem ficar 16 horas sem comer, que vão passar mal. Exatamente o que aconteceu comigo, encerrou ali, ó. Vou conversar então sobre esse assunto agora com a nutricionista Sumaia Brandão, que vai então destrinchar pra gente esse assunto. A gente viu aí no VT que algumas pessoas podem, outras não. Então, primeiro, boa tarde, Nutri. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo. Conta então pra gente por que algumas pessoas não devem fazer. Já vamos começar assim. Exato. Jejum intermitente, primeiro que deve ser introduzido aos poucos, perante o perfil alimentar de cada um. Então, imagina uma pessoa que ela tem uma certa resistência insulínica, pessoas que têm um excesso de peso, em geral, tem qualquer grau, né? Quanto maior o excesso de peso, maior a resistência à insulina, e ela tem uma alimentação muito errada, e ela tira um tempo muito longo, isso vai causar uma hipoglicemia, pode causar N sintomas que o corpo vai reagir usando até mesmo a massa muscular como fonte de energia. Uma outra situação, se eu tenho uma alteração hormonal muito importante, eu tenho que primeiro ajustar o meu organismo para depois ir introduzindo o jejum. E uma terceira, talvez uma pessoa com uma carga tóxica muito grande. Quando a gente fala em intoxicada, parece muito vago, mas hoje em dia o consumo de aditivo químico, o nível de estresse, pessoas usam muitas medicações, dormem tarde, consomem, por exemplo, panela, muito alumínio, muitos metais pesados, tudo depende do estilo de cada uma. Eu posso ter um organismo que no período do jejum, eu vou movimentar mais essas toxinas para jogar fora. Uma das funcionalidades do jejum é ajudar o organismo a se limpar com mais facilidade. O corpo se detoxifica sozinho. Enquanto nesse período em que a gente está sem comer, então ele vai trabalhando para desintoxicar? Ele não está... Na verdade, o corpo se desintoxica sozinho. Só que como a gente não está se alimentando, ele faz esse trabalho melhor, né? E aí a gente pode fazer uso durante o jejum de algumas estratégias para potencializar isso. Mas uma pessoa muito intoxicada, ela pode vir a ter também dores de cabeça, diarreia e mal-estar. Por quê? Porque eu estou jogando muita sujeira, entre aspas, no organismo, na circulação dessa pessoa. Então, a gente tem que entender o paciente para introduzir, de forma geral, eu gosto de fazer uma dieta mais limpa, mais anti-inflamatória, antes de introduzir um jejum e depois, num terceiro momento, a estratégia mais individualizada ainda. Então tá aí, ó, uma ótima... então não é... O ideal é se preparar. Prepara o corpo para começar. Eu já fiz o jejum intermitente. Fiz assim, uns 6 meses. Eu ficava até umas 16 até 18 horas. Só que eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Exato. Muita dor de cabeça. Então eu não consegui continuar. E eu, como benefício principal, eu percebi a perda de peso. Sim. Eu consegui manter ali... Ganhei uns quilinhos ultimamente, mas eu consegui manter o meu peso ideal.
Mas é interessante você colocar dessa forma, porque a maioria das pessoas imagina que jejum é o quê? O fato de parar de comer. Uhum. Esse é o jejum fisiológico. O que a gente precisa para emagrecer, melhorar a parte do nosso corpo, metabolismo, né? O jejum, nesse momento, ele também ajuda o corpo a se curar, a produzir células mais íntegras e vários benefícios. Mas a gente precisa ter uma alimentação interessante nessa janela de alimentação. Boa. E tem muito individual isso, mas assim, durante o período de jejum, o que eu consumo durante o período de jejum? Eu posso tomar água, eu posso tomar chá, eu posso tomar café, sem açúcar e sem adoçante, porque o paladar doce vai estimular, o cérebro entende que está vindo açúcar e libera insulina, que daí já atrapalha o nosso processo. Eu posso usar alguns chás, algumas ervas, a clorela, a espirulina são interessantes usar nesse processo. Então, para quê? Para favorecer o benefício, para ajudar a encurtar o caminho, a acelerar o processo. E a gente, durante esse intervalo que a gente fica sem comer, a gente pode tomar esses chás, mas sem açúcar, né? Sem açúcar, sem adoçante, sem nada disso. Produção, a gente tem pergunta aí de quem está nos acompanhando, para a gente colocar na tela. Não sei se a gente tem, mas eu acho que chegou. O jejum intermitente atrapalha o ganho de massa muscular? A Camila mandou pra gente. Ele não atrapalha. Aqui, ó. Ele não atrapalha, Camila, o ganho de massa muscular, mas como eu te falei, aqui é um caso ainda mais individualizado. Para ganhar massa muscular, a mulher precisa estar agredindo o músculo. Então, o exercício machuca o músculo, na alimentação a gente constrói, reconstrói e aumenta. Primeiro ponto. Segundo, como está a taxa hormonal. Se é uma mulher que naturalmente usa anticoncepcional, é muito mais difícil dela ganhar massa muscular. E aí vem o consumo proteico da alimentação, que independente de ter jejum, o que importa ali, falando exclusivamente do processo alimentar, é atingir de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Né? Entendendo que 100 gramas de bife tem 25 gramas de proteína. Então, não é 200 gramas de proteína, não. Aí seriam ali vários bifes e ovos, tem 5, 6 gramas. Então, aí tem uma conta para ser feita. Mas aí é o consumo proteico, entende? Sim. Tem outra pergunta? Olha lá, ó. Tentei fazer o jejum intermitente 2 vezes, mas nos primeiros dias sinto fraqueza e dor de cabeça. É um sinal para parar ou é só adaptação? A Nancy que mandou. Nancy, eu te diria para você começar com uma dieta mais limpa, mais anti-inflamatória, como a gente falou, com muitos sucos, uma alimentação mais saudável, com jejum de 12 horas no máximo aí, fazer isso por uns 15 dias e depois ir aumentando o jejum. Mas é muito perigoso o jejum intermitente feito sem entendimento. Por que eu estou te falando isso? É legal você poder ir a um profissional e ter uma orientação individualizada, é maravilhoso. Mas procura se informar mesmo se não for. Por quê? O programa aqui facilita muito. Por quê? A gente tem que, mesmo com o jejum, porque o jejum é uma estratégia. Mas durante a janela de alimentação, eu tenho que oferecer para o meu corpo tudo que ele precisa. Né? Nutrientes, proteínas, fibras, porque senão eu vou descompensar outros processos metabólicos. Justamente para não sentir, como a Nancy falou, fraqueza, dor de cabeça. Exato, né? E aí ela pode ser que ela entre naquele caso que a gente falou, ou uma grande resistência à insulina, por uma alimentação muito descompensada, ou então uma carga tóxica alta. Então, para os dois benefícios, esse exemplo que eu dei vai funcionar. Temos mais uma, produção? Vamos colocar mais uma então, ó. É verdade? Como? Ah, não, por favor, então. Vamos primeiro aqui a do chefe, depois a gente vai na da Juliana. Pessoa que fez bariátrica pode fazer o jejum intermitente também ou não é indicado? Tranquilamente. A pessoa que fez bariátrica pode. E é interessante a bariátrica porque ela precisa de uma estrutura, né, de reeducação por trás. Pode fazer como qualquer pessoa depois daquele primeiro ano de adaptação. Né? Porque aí você já teve, são 9 meses totais para ter toda a cicatrização daquele corte de estômago, né? Para o estômago entender que ele não precisa mais produzir o ácido, os sais biliares, digestivos ali para um estômago grande e agora para um pequeno. Passou essa adaptação, a gente pode introduzir o jejum sem problema nenhum. Muito legal. Ótima pergunta do chefe. Então vamos para a dúvida da Juliana. É verdade que jejum intermitente pode ajudar com a minha resistência à insulina? Pode, isso, né? Desde que dentro da janela alimentar, coma alimentos adequados. E a pergunta comum que não tem aqui até agora, mas que eu já vou responder é assim, como que eu quebro o meu jejum? Porque assim, o jejum, como eu falei, é uma estratégia que potencializa um resultado. Resultado de quê? Da dieta que eu estou fazendo. Então, o jejum potencializa o benefício da dieta. Ele não vai fazer nada sozinho. Então, não adianta eu quebrar o jejum com fast food ou com um bolo trufado.
Tá? Aí não dá. Exato. Então eu tenho que saber o que eu estou comendo nessa janela. E eu tenho que quebrar com uma refeição completa. Ai, não pode comer carboidrato para quebrar jejum? Pode. Você pode comer pão para quebrar jejum? Pode. É um pão com um ovinho ali, um suco verde batido bem legal, uma fruta com fibra. Tudo bem. Só que eu preciso ter um equilíbrio nutricional para quebrar o jejum. Tanto para quebrar quanto para começar. Porque a ideia do jejum é baixar a insulina. Melhorar a resistência. Mas baixando a insulina é não fazer ela fazer picos. E aí é no processo da alimentação que a pessoa está fazendo. É isso aí, alimentação saudável. Vamos colocar seu Instagram na tela, Nutri, pra quem estiver em casa seguir, tirar dúvidas também, quem quiser saber um pouco mais. Já abriu uma caixinha de pergunta lá. Quem tiver dúvida já pode deixar. Ótima, tá aí, ó, o Instagram da Nutri. Desce um pouquinho para eu falar lá. É Sumaia Brandão, Sumaia com Y. Brandão, então é Nutri Sumaia Brandão. Isso mesmo. Segue a Nutri lá. Olha aí, ó, tem uma galera por lá e ela vai tirar as dúvidas de quem. Quem ainda ficou com alguma dúvida com relação ao jejum. É bem complexo. O jejum, complexo. mas é simples de entender. Qualquer um faz, se bem orientado. É isso aí, Nutri, obrigada. Eu que Muito obrigada por ter vindo aqui na nossa sala.